Agora sim, já gravando. É, Vou compartilhar aqui com vocês o material da nossa aula de hoje, porque na nossa última aula, retomando, né, nossa aula de número 4, eu tinha feito um comentário sobre palavras que apresentam diplografia. E o pessoal ficou assim, nossa, mas é assim? É. Existem palavras que a gente não sabe, mas elas possuem duplografia. São palavras que às vezes você fica assim, caramba, é isso mesmo? E é. Então, assim, antes da gente começar hoje, nosso assunto inicial seria, a gente falou já de substantivos, de adjetivos, né, que são temas mais amplos, e agora a gente vai entrar nos artigos. Eu tinha previsto a gente entrar em artigo e numeral, mas como tem essa questão ainda da gente trabalhar um pouquinho ainda dessas questões aí de dúvida quanto a gênero e palavras com dupla grafia, eu optei por trabalhar hoje com vocês com artigo, até para a gente poder se aprofundar bem. Artigo é uma classe gramatical bem com pouca coisa a se falar, né? Então é só para a gente poder entender bem de artigo, que embora seja por pouca coisa, mas é muito importante, e tem gente que se enrola ainda com artigo. E aí, na nossa próxima aula, na aula 6, aí sim a gente vai falar de 2 de numeral, e provavelmente vamos falar de interjeição, que são 2 assuntos mais pequenininhos. Lembrando que hoje é a nossa última aula de português do ano, né? Porque sábado que vem já é dia 23, eu não vou dar aula com vocês fritando, fazendo o ceia de Natal, fritando, botando no forno. Então, vocês vão ter aí 2 semanas de intervalo, tanto no dia 23 quanto no dia 30, e aí a gente volta, sim, no dia 6 de janeiro com a aula normal, tá bom? E no finalzinho da aula tem algumas novidades, alguns cursos novos que vão começar já agora em 2024, e aí eu falo um pouquinho mais. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Vamos primeiro retomar o que a gente tinha falado. Lembra que na última aula eu até citei um exemplo de flocos. Vocês estão lembrados disso? Eu falei assim, flocos. Qual que é o correto? É flocos ou frocos? E aí, pessoal, não, o correto é flocos, frocos. Se a gente ouve alguém falar frocos, a gente corrige na hora, ri, né? Caramba, tá falando errado. Só que frocos é uma palavra de dupla grafia. Então, tanto faz você falar flocos como frocos. E eu trouxe algumas outras palavras que têm dupla grafia e que às vezes a gente acha que está errado e não está, né? Então, vamos começar aqui. Palavras com dupla grafia, ou seja, qualquer uma das duas está correta. Eu posso falar abdômen ou abdômen, parte do corpo humano aqui, né? Abdômen ou abdômen. Abóboda. Não tem abóboda, as igrejas geralmente têm aquelas abóbodas, né? Aquela parte circular que fica em cima. Tanto a gente pode falar abóboda, como também pode falar abóbada. As duas são corretas. Aborígene. Aborígenes geralmente são aqueles nativos de algumas regiões, né? Se usa até esse termo de uma certa forma pejorativa, mas geralmente na Austrália você tem os aborígenes, que são os habitantes nativos. Então é correto a gente falar aborígene, como também aborígene, tá? Com E ou com I. Essa daqui pega muito. Aluguel, todo mundo sabe o que é aluguel, né? Só que também é correto aluguer. Inclusive, aluguer, ela é uma forma utilizada antigamente. Se você pegar livros aí do século XIX, um Machado de Assis, José de Alencar, você provavelmente vai ver, ao invés do uso de aluguel, você vai ver a palavra aluguer, tá? Então, as duas formas são corretas, ainda que seja um português mais arcaico, mas gramaticalmente está correto, tá bom? Amígdala, aquilo que geralmente inflama, só serve para perturbar, né? Tanto faz amígdala como amígdala com G, aí o G mudo, tá? A gente não fala amígdala, a gente fala amígdala, esse G ele não é pronunciado, mas a gente tanto pode escrever com o G ou sem o G, tá bom? Outra que gera muita dúvida, arrebentar. Geralmente a gente fala assim, e a corda arrebentou, né?
Aí eu já vi gente corrigir. Rebentou, não. Arrebentou. Está correto, rebentar. Tá? São duas formas possíveis para esse verbo. Arrebentar ou rebentar. Tá? Assoalho de madeira, né, o piso, é correto assoalho, como geralmente a gente fala, mas soalho também é correto. Tá? Esse daqui é típico, geralmente a gente ouve muita criança falar, né? Assobiar. Aí eu já vi gente corrigindo, não é assobiar, é assoviar. As duas formas são corretas. Assoviar com V e assobiar com B, tá bom? Essa daqui é típica do flocos, né? Todo mundo fala bêbado, quem bebe, fica embriagado, tá bêbado. Só que também é correto bêbedo. E aí quando uma pessoa fala assim, fulano tava bêbado, você logo fala, caramba, a pessoa não sabe falar português direito, quando na verdade quem não conhece português é você, porque achou que bêbado está errado. Muito provavelmente a pessoa que falou bêbado, né, dependendo de quem falou, também não sabia que estava correto, gramaticalmente, mas está. Você pode usar tanto bêbado quanto bêbado. As duas formas são corretas. Uma palavra que geralmente na linguagem coloquial é muito usada, né? Cara, o cara é brabo. Só que aí a gente fala assim, nossa, tá errado. A norma culta não fala brabo, se fala bravo. As duas formas são corretas, bravo e brabo, tá? Essa forma aqui, o som é o mesmo, né? Mas a escrita é diferente. Cãibra, ela pode ser escrita, com tio no A e sem o M, ou ela pode ser escrita com circunflexo no A e o M. As duas formas se pronunciam da mesma maneira, cãibra, tá? Mas são duas formas diferentes de se escrever. Essa daqui acho que todo mundo sabe, né? A escrita do numeral 14. Você pode escrever 14 ou você pode escrever 14. As duas formas estão corretas. Essa daqui eu já vi gente errar. Inclusive, eu já vi professor corrigindo. Geralmente, a gente acha que o nome daquele primata é chimpanzé, e está correto. Mas não é errado falar chimpanzé, sem o M. Tá? As duas formas são corretas. Outra questão de de matemática, né? Quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, né? Mas tanto posso escrever com QU, como geralmente a gente aprende, quociente, como eu posso escrever quociente com C. As duas formas estão corretas. A mesma coisa com 50, embora tenha caído em desuso, tá, gente? 50 com QU ou 50 com CO. As duas formas são corretas, ainda que tenha caído em desuso. Ok? Tem mais. Degelar ou desgelar com S. A pronúncia não vai mudar muito, porque a gente não fala desgelar, a gente fala desgelar. Né? Então não dá para sentir o S aí, mas tanto faz você colocar ou não. Olha a palavrinha mágica aí, diabetes. Uma vez me perguntaram, professor, é diabetes ou diabetes? Tanto faz. Tá? Tanto faz. Diabetes no singular ou diabetes no plural. Outra questão que gera muita dúvida é infarto ou enfarte. As duas formas são corretas. Enfarte ou infarto representam a mesma coisa, tá bom? Essa daqui está no mesmo grupo do frocos. Flauta. Se vocês virem alguém falar frauta, eu aposto que vocês vão corrigir a pessoa. Irão corrigir errado, porque flauta também é uma forma possível de acordo com a língua portuguesa, tá? Flauta, aquele instrumento musical, pode ser flauta ou frauta. Geringonça, né? Aquela geringonça, aquele negócio todo desengonçado. Geringonça com N, geringonça ou gerigonça. As duas formas são corretas. A interjeição em, né? O EN tem duas formas de se escrever. H-E-I-N, está correto, ou H-E-M, também está correto. As duas formas são corretas, é uma interjeição, né? Que, inclusive, a gente vai ver já na próxima aula, interjeição, que é uma das 10 classes gramaticais. Imundície. Qual é o correto imundície? É imundície ou imundície? As duas formas estão corretas e ainda tem uma terceira, que é imundícia. Também está correto. Tá bom?
Laje ou lagem. Lagem, eu nunca ouvi lagem na minha vida. Você nunca ouviu, mas existe, tá? As duas formas são corretas. Laje ou lagem. Maquiagem, isso eu ouço bastante, né? Tem gente que fala maquiagem e tem gente que fala maquilagem. Qual é o correto? As duas. As duas são formas corretas, tá? Parênteses ou parênteses? As duas são corretas. Parênteses com i, sim, também é correta, tá bom? Lembre-se que a gente está falando daquele sinal gráfico de língua portuguesa, né? Parênteses também é usado na matemática. Parênteses. Relampear ou relampejar? Geralmente o pessoal acha, não, o correto é relampejar. Relampear também está correto, tá bom? Selvageria, nossa, a briga foi uma selvageria. Só que também é correto a gente falar selvageria, por mais que a gente não costume ouvir isso, né? Mas é uma forma correta, selvageria, tá bom? Taberna ou taverna. Isso geralmente a gente vê em filme, né? Taverna, aquelas coisas antigas, né? Da Idade Média, que eram aqueles locais, aqueles bares, taberna. Taverna também é a mesma coisa. E vargem ou varge são duas formas corretas, com M e sem M. Ok? Algumas aí a gente fica, né? Caramba, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá? E é bom, é claro que vocês não vão ficar decorando isso. Não, isso daqui é para título de conhecimento, principalmente aquelas palavras que a gente usa muito, né? Diabetes, imundície, maquilagem. É bom a gente saber. E eu não estou nem falando assim voltado para concurso, eu estou falando de saber por conhecimento geral mesmo, para a gente escrever e falar melhor. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo. Então vamos seguir. Bom, outra coisa que eu também fiquei de falar era a dúvida quanto ao gênero, né? Que eu me lembro que eu coloquei cal. Eu falei, gente, é o cal ou a cal? E aí muita gente falou, é o cal. E não é a cal. E aí eu trouxe algumas palavras aqui que às vezes causam dúvida na gente quanto ao gênero, né? Começando, obviamente, pela cal. É a cal. Alface é a alface. Embora muita gente fale, eu comprei um alface. Não, você comprou uma alface, né? E essa terceira palavra é outra, mousse. Aí você vai falar assim, não, tá certo isso daí, Alexandre. Não é... Porque geralmente a gente vê escrito assim, mousse, não é isso? M-O-U-S-S-E. Na verdade, essa palavra é uma palavra de origem francesa, ela não é uma palavra de origem portuguesa, né? Então, o correto nas palavras de origem estrangeira é a gente aportuguesá-las. E a palavra mousse, como já foi incorporada no nosso idioma e não tem uma palavra equivalente, né? Pode até ter, mas não é uma palavra com grande assim, capilaridade, então a gente aportuguesou. Mousse, M-U-S-S-E. E o correto não é o mousse, é a mousse, tá? Ah, eu comi um mousse de chocolate. Não. Você comeu uma mousse de chocolate. Tá bom? Diabetes, que a gente acabou de ver, né? Pode ser o diabetes ou a diabetes, tanto no plural quanto no singular, tá? Esse daqui é o tipo, típica palavra que você pode usar os dois tipos de artigo. Ela tanto pode ser masculina ou feminina. Você decide o que você vai usar. A mesma coisa com omelete. É o omelete ou a omelete? Você decide, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Dó. Ah, eu tenho uma dó daquela pessoa tão pobrezinha. Não, você não tem uma dó. Você tem um dó, né? Dó é a palavra masculina, não é feminina. Por incrível que pareça, né? Dó é masculino. É o dó e não a dó. Ok? Diatribe. Antes de mais nada, eu vou perguntar, vocês sabem o que é diatribe? Não. Diatribe é uma crítica muito severa. Geralmente, essa palavra ela tem origem na Grécia Antiga, né? Que eram os críticos de teatro, as pessoas que criticavam as peças e tudo. Elas faziam diatribes. Diatribes são críticas, geralmente severas, né? Criticar, crítica mesmo no sentido literário da palavra, né? Fazer uma crítica a determinada obra.
Então, diatribe é uma palavra feminina, é a diatribe, tá? Outra palavra, estratagema. Vocês sabem o que é estratagema? Como todo mundo, ninguém É tipo estratégia? Exatamente. É tipo uma estratégia, né? É estratégia de guerra mesmo, uma manobra. O estratagema é isso. E estratagema é uma palavra masculina, né? Às vezes o pessoal vê A no final, aí acha assim, é feminino. Não, não é a estratagema, é o estratagema. Outra palavra que, inclusive, eu acho que eu falei na última aula, grama, é uma palavra que tem duplo sentido. Porque o grama representa uma coisa e a grama representa outra. O grama é uma unidade de medida, é uma unidade de medida de massa, né? Então, o celular pesa 300 gramas, 300 gramas, o grama, né? Agora, a grama é mato, é um vegetal. A grama estava verde, feminino. Comprei 200 gramas de presunto, masculino. Ok? E por último, que muita gente erra, né? É o cônjuge. Cônjuge é sempre o. E se for uma mulher? Não tem problema. Ela é o cônjuge do marido, né? O cônjuge é sempre masculino, tá? Não existe a cônjuge, é o cônjuge. Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí até agora? Então vamos seguir. Bom, feitos esses comentários iniciais, né? Vamos entrar agora no nosso assunto, que é o artigo. Nós falamos de substantivo, nós falamos de adjetivo e agora a gente vai falar de artigo. O que é um artigo? O artigo é uma classe gramatical, é a terceira que a gente está vendo, né? E o artigo é a palavra que vai sempre anteceder o substantivo e vai determinar esse substantivo, seja de modo particular ou de modo geral. Então, vamos ler aqui a definição. Na gramática, o artigo é a classe de palavras que antecede o substantivo para determiná-lo de modo particular ou geral. Há dois tipos de artigo. Os artigos definidos, os, as, e os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Tá? Então, a gente tem sempre os artigos definidos, o feminino e o masculino, e os seus plurais, o, a, e os seus plurais, os, as. O indefinido, uma, e seus plurais, uns, uns. Tá? Só isso, são 8 os artigos. Então, fica muito fácil a gente poder identificar. Agora, vamos tomar cuidado, porque, por exemplo, o, nem sempre que vocês virem o numa oração, esse o é um artigo. Esse o pode ser um pronome, esse o pode ser um pronome pessoal, pode ser um pronome demonstrativo, né? Então, tomem muito cuidado, porque nem sempre o a é a mesma coisa. O a pode ser um artigo, o a pode ser uma preposição, o a pode ser um pronome. Então, é preciso ter cuidado. A gente só vai saber a classe gramatical dele no contexto da oração, tá? E os artigos indefinidos é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque o e o uma podem ser confundidos com numeral. Uma coisa é eu falar assim para vocês, ó, ganhei o prêmio de R$1 milhão. Esse é numeral. Outra coisa é falar para você, outra coisa é eu chegar para vocês e falar assim, preciso comprar um copo, preciso comprar um novo jogo de copos. Um novo jogo de copos. Esse está indefinindo o jogo. Não é um jogo específico, ele está indefinindo. Tá? Vamos ver nos exemplos que vai ficar mais claro isso daqui. Os artigos definidos determinam um sujeito específico, ou seja, são utilizados para especificar e particularizar algo para o leitor ou receptor da mensagem. Olha o exemplo aqui. Eu conheci o professor de matemática ontem.
Você está falando de um professor específico. Você conheceu o professor de matemática ontem. Eu fui para a escola no meu primeiro dia e ontem eu conheci o professor de matemática. Então, perceba que você especificou, né? Neste caso, o interlocutor especifica que conheceu o professor de matemática. Alguém que, numa forma de definir exatamente quem é o professor, especificando e particularizando a pessoa. Agora, olha o caso do indefinido. Já os artigos indefinidos abordam um sujeito de forma generalizada. São utilizados para apontar algo ou alguém que não é especificado no contexto de quem fala. Olha o exemplo. Eu conheci um professor de matemática ontem. Ou seja, eu conheci um professor de matemática ontem. Não foi um professor específico. Era um professor de matemática. Mas quem era? Não sei. Era um professor de matemática. Pode ser vários. Eu conheci um. Perceberam a diferença? O ele vai particularizar. Ele está dizendo exatamente quem foi. E o ele deixa em aberto. Ele é indefinido. Ele não define quem é. Por isso, trata-se de um artigo indefinido. Ficou claro aí, pessoal, a diferença de um para outro? Ok. Então, seguimos. Uso do artigo. A gente usa artigo com várias funções, né? Então, a gente vai falar aqui alguma delas. A primeira que eu trouxe aqui é uma função bem importante do artigo. É o de substantivar uma palavra. O artigo ele pode transformar uma palavra que não seja um substantivo em um substantivo. Tá? Além de anteceder um substantivo, o artigo também pode substantivar uma palavra. Ou seja, se a palavra não é um substantivo, mas é colocado um artigo antes dela, automaticamente ela é transformada em um substantivo. Olha o exemplo. Entre o amar e o odiar, eu prefiro o primeiro. Mas a gente sabe que amar é um verbo e odiar também. Só que quando você colocou o "o" na frente do amar, você transformou esse amar num substantivo. A mesma coisa com odiar, né? Amar e odiar, a gente sabe que são verbos. Mas quando você colocou o "o" na frente deles, o artigo, você transformou esses verbos em substantivo, tá? Então, essa é uma das funções, é um dos usos do artigo. É substantivar, é transformar uma palavra em substantivo. Quer ver um exemplo? Quem ama o feio, bonito lhe parece. É um ditado popular, não é? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Feio é um adjetivo. Feio é uma característica que se dá a alguém. Mas quando você colocou o "o" na frente, quem ama o feio, você transformou ele num substantivo. Você substantivou o adjetivo e transformou ele no substantivo. Essa é a função do artigo, é uma das funções do artigo. Ok? Certinho? Ok. Então, seguimos. Segunda função, evidenciar o gênero e o número. É óbvio, né? Essa é a principal função do artigo. É você identificar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural. Por exemplo, a alface é feminina e está no singular. Umas mulheres é feminino e está no plural, né? Os livros, masculino no plural. E essa é uma das funções do artigo, evidenciar o gênero e o número, tá? Terceira função, indicar uma quantidade aproximada. Quando o locutor não tem precisão da quantidade de algo, ele utiliza artigos indefinidos para chegar o mais próximo possível da quantidade estimada. Olha o exemplo. Isso aconteceu há uns 20 anos. Uns 20 anos. O que isso quer dizer? Ele está indefinindo, ele está colocando que é aproximadamente. Você não tem como cravar que foi 20 anos. Está mais ou menos isso, tem uns 20 anos. Quantas pessoas tinham na sala? Tinha umas 50. Não quer dizer que tinha contado ali 50. É próximo a isso. É uma quantidade estimada, né? Olha aqui, ó. Havia umas 200 pessoas na palestra. Esse umas, ele tem a função realmente de indefinir. Ele não está falando que tinha 200 pessoas certas, mas aproximadamente isso, mais ou menos. Indicar uma quantidade aproximada. Ok?
E, por último, combinar-se com preposições. É o que a gente chama das contrações, que a gente já falou bastante, né? O pessoal do preparatório já ouve muito. Quando um artigo é combinado com uma preposição, ele forma uma nova preposição. Olha o exemplo. Quando eu pego a preposição em e junto com o artigo o, eu formo o no, né? Quando eu pego a preposição a e junto com o artigo a, é o fenômeno da crase, que a gente já falou várias vezes, né? A crase nada mais é do que a preposição a com o artigo a. Quando eu pego a preposição de e junto com o artigo os, eu formo a contração dos. E a mesma coisa se for o D mais A, dá o D mais as, das, e por aí vai. Quando eu pego o em e junto com uma, eu crio a contração numa, né? E por aí vai. Porque o que a gente pensa é o seguinte: imagina se você tivesse que escrever assim. Deixa eu ver aqui. Eu ia dar, por exemplo, da crase, mas eu não quero. Eu gosto dos frangos fritos. Eu gosto dos frangos fritos. Imagina que se você tivesse que falar assim, eu gosto de os frangos fritos. Não dá certo, né? Então, esse é o objetivo da contração. É tornar tanto a escrita, mas quanto a fala, mais fluida. Né? E por isso a gente pode juntar a preposição com o artigo. Os artigos eles se contraem com as preposições e formam novas preposições, novas contrações. Ok? Tranquilo? Ih, dormiu todo mundo. Ah, o Elson acordou. Tranquilo. Ah, o pessoal está acordando. Que bom. Vamos embora. Agora vamos falar de alguns casos especiais, né? Que a gente tem que ficar muito atento. Esse daqui é um dos principais. Não se usa artigo após cujo. Cujo e cuja, não se usa. Olha aqui um exemplo. O aluno cujo foco é passar no vestibular será recompensado se estudar bastante. Não existe o aluno cujo o foco. De jeito nenhum. Depois de cujo não se usa artigo. Cujo, não interessa. Não existe artigo depois de cujo. Tá? Então, se vocês verem cujo a mãe, não, cuja mãe, tá? Não existe artigo depois de cujo nem cuja. E seus plurais. Ok? Segundo caso, bem particular. Nos pronomes, isso a gente já viu, inclusive, com crase, né? Nos pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Encontrei meus amigos ontem à noite. Mas eu também posso falar, encontrei os meus amigos ontem à noite. Não tem nenhum tipo de problema, tá? Na frente de pronome possessivo, o artigo vai ser sempre facultativo. Você usa se quiser. Se você quiser colocar, tá ótimo. Se você também não quiser colocar, não vai ter problema nenhum. Ok? E o terceiro caso, esse daqui eu acho interessante. Se o nome de um jornal, revista ou instituição começarem com algum artigo, não se combina um artigo com o outro para se transformar numa preposição. Olha aqui um exemplo. Eu li a notícia em A Folha de São Paulo. Aí você fala assim, mas o em com A não vira na? Eu não poderia falar, eu li a notícia na Folha de São Paulo? A gente às vezes fala isso, né? Na linguagem, na forma oral, a gente fala, eu li na Folha de São Paulo. Mas o correto, né, principalmente na forma escrita, eu li a notícia em A Folha de São Paulo. Porque esse A, ele não é um artigo comum. Ele é um artigo que faz parte do nome próprio. Então, sempre que eu tiver um jornal, uma revista, uma instituição que comece com um artigo, eu não vou fazer contração. Tá bom? Eu li a reportagem em O Globo. E não eu li a reportagem no Globo. É em O Globo. Claro que na linguagem oral a gente não fala isso. Eu li a notícia em O Globo. A gente fala, eu li a notícia no Globo. Né?
Eu li a notícia no à tarde. É curioso que à tarde a gente ainda fala, né? A gente fala, eu li a notícia à tarde. Mas tem gente que fala, eu li a notícia na tarde. Né? Porque aí você tem a questão de confundir com o período de tempo. Mas nunca usem a contração nesses casos, quando o artigo faça parte do nome próprio, seja do jornal, da revista, da instituição, do que for. Tá bom? Ok? Tranquilo? Tranquilo. É só isso. Essa é a teoria toda de artigo. Difícil? Não. Não. Então, eu trouxe uma questãozinha só para ver como é que vocês estão, né? Se deu para entender mesmo. Vou deixar vocês lerem aqui e depois eu quero ver quem é que vai conseguir acertar. Olha só. Só lhes era permitido fazer compras das 3 às 5 e mesmo assim apenas em lojas que tivessem uma placa com dizeres loja israelita. De acordo com a frase em questão, há quantos artigos? Quantos artigos tem nessa frase aí que está entre aspas? Vou dar um tempinho para vocês contarem. Para mim, são 2. Para Carla, são 2. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu vi 4. Opa, a Mônica viu 2 a mais. Opa. Mais alguém? 2, 4. 4. 4 também? 2 artigos. 3. 2 artigos. 3. 3. Então, vamos lá. Eu quero começar, então, quem falou menos. Carla, me aponta aí os 2 artigos que você viu. Eu pensei uma de estar junto da palavra placa e OS que está junto da palavra dizeres. 1 e 8, perfeito. Agora, quem viu mais aí? Vocês viram algum além desses 2? O DAS Opa, olha o que a Mônica viu, o DAS. e o Porque AS. o DAS nada mais é do que o D mais o AS. O A a com crase. D mais o AS, vira DAS. Então tem um artigo ali sim. E a mesma coisa na crase. A crase nada mais é do que o A, né? Do A, preposição, mais o AS, artigo. Então tem 2 artigos aí. Então, além dos 2 da Carla, tem mais 2 ainda aí, o DAS e o AS. Vocês conseguiram ver mais algum? Alguém conseguiu ver mais algum? Não? Só 4? Ih, Não teve alguém que disse que viu 6? eu não vi. Teve? Acho que sim. Eu vi 3. Foi 3. 3? Ah, entendi 6. 6 aí, tá difícil, hein? Mas vocês concordam? Tem 4 ou tem mais algum? Só 4 mesmo. Só tem 4 mesmo, né? Só lhes era permitido. Só para. Aqui, ó. Só lhes era permitido fazer compras das aí, o AS, 3 AS, 5, e mesmo assim apenas em lojas que tivessem uma placa com os dizeres. 4 artigos. A opção correta aí seria a letra A. Ok? Eu não trouxe mais exercícios porque artigo é um tema assim bem leve, né? O que eu vou fazer na nossa próxima aula, que já vai ser no ano que vem, né? Dia 6 de janeiro, na nossa próxima aula. Aí a gente vai falar de numeral e de interjeição. E aí sim
eu vou fazer um apanhado com alguns exercícios de artigo, numeral, interjeição e ainda aproveitando substantivo e adjetivo que a gente já viu para não esquecer. Tá bom? E aí, para completar nossa aula de hoje, que já não é da nossa aula, mas eu quero anunciar aqui para vocês em primeira mão alguns cursos que a gente fechou já para o ano que vem, né? Aqui, muita gente estava perguntando qual curso, se vai ter para isso, se não vai ter para aquilo, e assim, a gente está tendo, gente, uma quantidade muito grande de concursos acontecendo, muito. Saiu hoje, inclusive, um edital maravilhoso, claro que para quem é da Bahia complica um pouco, mas para quem é de Minas Gerais ou quem quer mudar para outro lugar, é um concurso maravilhoso que é o da Câmara Municipal de BH. O concurso está super enxuto em relação à matéria, a conteúdo. Então, assim, deve ter uma concorrência boa, mas é um concurso muito bom. Está saindo muito concurso, muito. Quem tem o costume de procurar PCI concursos, folha dirigida, está vendo que está saindo concurso um atrás do outro. E ano que vem é o ano dos concursos federais, né? E já foi anunciado aí que no dia 10 de janeiro vai sair o edital do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, que é um concurso que vai ter vários órgãos e ministérios de nível federal, que vai ser um único concurso, né? E a vantagem desse concurso é que ele vai acontecer igual o Enem, em várias cidades. Aqui na Bahia ele vai acontecer Salvador, Camaçari, interior. Aumentaram agora, então vai ter Lauro de Freitas, acho que Dias d'Ávila, vai ter um monte de municípios que vão acontecer as provas. Não sei exato, mas tem várias. A primeira leva tinham poucos municípios, agora já vieram mais, inclusive os municípios da região metropolitana. Então, isso facilita muito, por exemplo, às vezes você vê um concurso, você fala assim, caramba, o concurso é lá para o Maranhão, um exemplo. Só que para ganhar R$8.000, com R$8.000 eu viveria muito bem no Maranhão. O problema é eu ter que ir fazer a prova lá, né? Agora, o concurso nacional unificado ele tem essa vantagem, você pode fazer a prova aqui, mesmo para um cargo de lá. Então, é uma possibilidade para você, né, tentar o que você não tentaria se fosse um concurso no local de prova. Agora, muitas vagas serão para Salvador também, né? E aí, do concurso nacional unificado, a estrutura dele, a gente está esperando o edital sair, vai sair no dia 10. Já deixo avisado que provavelmente no dia 10 mesmo, ou no dia 11, a gente vai fazer um aulão de análise do edital, né, para que vocês entendam como é que é. A gente vai ter o módulo básico, que é para todo mundo vai fazer esse módulo básico, que geralmente são as disciplinas básicas, português, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, talvez informática. E a gente vai ter um módulo específico, inicialmente, para quem for tentar o IBGE, que é um dos órgãos que vai ter mais vagas aí. Dizem que só de ensino médio vão ser 300. Então, a gente deve focar em IBGE. Mas vamos esperar sair o edital e a gente vai ver se vai ter outro também, inicialmente. Sem contar que o IBGE geralmente as vagas são espalhadas pelo Brasil, né? Então tem essa característica também. Essa segunda, esse eu já tinha falado, né? A gente já tinha feito a divulgação, agora esse segundo é uma novidade para vocês, que a gente fechou agora. A gente vai estar montando, né? Eu estava fazendo as gravações, a gente ainda estou preparando algumas gravações, num curso completo de português para concurso. É um curso que, assim, qual é o objetivo? É trabalhar com língua portuguesa de concurso. Então, é um curso que vai ser todo gravado, ele não vai ter aula ao vivo. Eu vou até fazer um aulão ao vivo inicial de abertura, para vocês entenderem um pouquinho, né? Mas ele é um curso todo gravado. Então, a qualquer momento você pode entrar lá, ele vai ter todas as aulas gravadas. Estou preparando material em PDF, tanto de teoria quanto de exercício. E é um curso que deve estar disponível a partir do dia 2 de janeiro. Tá bom? A partir do dia 2 de janeiro, a gente vai liberar o login dele. Vai ser numa plataforma direitinho, com login e senha, que vocês vão poder acessar por celular, vão poder estudar. E é um curso, então, que a gente está fazendo. Eu estou gravando ainda alguns materiais, mas é um curso bem legal. Outro curso que a gente vai ter, o preparatório TSE unificado. Esse a gente ainda está definindo, né, quando vai começar, porque ainda demanda saber quando que esse edital sai. E para o pessoal do magistério, né,
existe já banca aí, comissão de concurso formada para o município de Dias d'Ávila, para o concurso do magistério. Deve ser o próximo concurso do magistério daqui da região metropolitana sair. Então, a gente vai começar o preparatório de Dias d'Ávila. Quando vai ser? Ainda não definimos. Provavelmente após o carnaval. A menos que o edital saia antes. O edital saindo, a gente começa logo depois. Mas, caso contrário, Dias d'Ávila começa logo depois do carnaval. Tá bom? E esse curso aqui nosso de português, ele deve ir até fevereiro, né? Ele deve estar terminando ali no primeiro... Fevereiro não, acho que, se eu não me engano, a última aula dele é em janeiro. 6, 13, 20, 27. Em janeiro. A gente termina esse curso em janeiro. E aí, provavelmente, a gente deve começar... Eu coloquei em março, talvez comece até antes, porque o carnaval ele é bem no início de fevereiro, né? O próximo curso que a gente vai ter, na mesma estrutura desse do de português, é o curso de raciocínio lógico. Então, quem tem dificuldade com raciocínio lógico, que cai em concurso aí chora, eu não vou fazer porque cai raciocínio lógico, é o momento, né? A gente vai ter esse curso, lembrando que esse é o curso aberto. É um curso que fica lá no nosso YouTube, igualzinho a esse do português. Agora, para todos os alunos da Gestar, sejam os alunos da graduação da Unifecaf, da Unifacvest, da pós-graduação da Unifecaf ou da Faculdade de São Luís, como nossos alunos do curso técnico, dos técnicos da Unicorp, do CETET, e também todos os alunos de preparatório, ele é um curso que também dá o certificado gratuito. Esse curso de raciocínio lógico será um certificado de 80 horas, tá? Então, é um certificado gratuito para quem já é nosso aluno. Quem não é, pode assistir tranquilamente às aulas, né, participar, e a gente deve começar após o carnaval. As informações vão ser dadas lá no nosso grupo de português, né? Em breve será montado outro grupo específico para isso, e aí todos estão convidados desde então, tá bom? Esses dois cursos que já têm data, CNU e o português, vocês já conseguem conversar lá pelo nosso WhatsApp, 35 10 11 24, né? Que é o telefone lá do Polo. A gente vai colocar lá na descrição aí do vídeo do YouTube, quem quiser pode já pegar informações sobre quando começa, como matricula e tudo mais. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso conteúdo de hoje? Não? Não, Alexandre. Se não temos nada, então, agora eu posso dizer que sábado, né? Bom sábado para todo mundo, bom descanso, bom fim de semana. E para o pessoal da turma de português, voltamos ano que vem agora, né? Vamos ter um recessinho aí de Natal e Ano Novo, e voltamos no dia 6 de janeiro, com a nossa Mecola número 6, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Boas festas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.